hoje, para a gente dar continuidade ao nosso podcast, nós vamos receber um casal que tem uma história muito marcante de fé com a história dos filhos deles. Nós vamos falar sobre adoção. Eles se inscreveram para adoção e eles adotaram, padre, 5 crianças de uma vez. Imagina quanto amor cabe nesses dois corações. Quando foi passado o roteiro da vida deles e eu fui estudar um pouquinho, eu fiquei impressionado, né? Essa questão de exercer a paternidade e a maternidade, e isso é muito bonito. É. E a gente já tá fazendo uma introdução sobre eles, mas acredito que todas essas perguntas que a gente tem curiosidade de saber mais a fundo dessa história, nós vamos conseguir responder nessa conversa de hoje. E é por isso que com muito carinho vamos receber esse casal, né? Chama aí, padre. Olha, eu não sei pronunciar o nome dela, mas... Eu sei, sabe por quê? Porque eu fiz a pergunta antes de começar. Então, com vocês, Bruna Gutstein e Eric, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado pela presença, viu? Nós agradecemos muito, foi um convite muito especial e é uma alegria estar aqui. Ai, que bom, ficamos muito felizes também. Muito obrigado, a gente está muito feliz e vamos partilhar aí a nossa vida. Estamos à disposição, tá? Muito legal. Pra gente começar, vamos voltar antes de vocês se conhecerem, das histórias se entrelaçarem. Os dois vieram de família católica, como que foi a experiência de fé e realmente esse atinar para Deus de cada um? Eu nasci e cresci numa família católica, né? Muito católica, desde pequena. Né, os meus pais sempre muito engajados e a gente cresceu, então eu e meus 3 irmãos, sempre na igreja, envolvidos, né? Com grupo de oração, catequese e tudo. Meu pai hoje é diácono permanente da igreja. Legal. Então a gente sempre viveu essa alegria, né, de estar num berço católico. E eu, graças a Deus, também nasci, né, de uma família católica. Meu pai e minha mãe também frequentes, né, assíduos. E a gente cresceu, né, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre Nossa Senhora. E graças a Deus, em algum ponto nessa vida, Ele nos fez nos encontrarmos, né, meu amor? É tão bonito porque a gente vê na história das pessoas, alguns são chamados desde pequeno. Como na Sagrada Escritura nós encontramos muitos personagens bíblicos. Outros são chamados depois de um tempo de caminhada, como Santo Agostinho e tantos outros. Então eu acho que Deus ele tem uma hora ou tem um momento para cada um e cada um coopera com a graça de Deus. Isso é muito bonito. Vocês não viveram nada assim de especial, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que viver uma coisa muito especial, um momento de conversão, um dia, uma hora. E vocês nasceram num lar cristão, num lar católico, que deu essa base para vocês. E às vezes, padre, muitas pessoas perguntam pra gente, quando é que foi a conversão de vocês, né? E aí, às vezes, a gente responde, né? Nós não tivemos esse momento de conversão, que vai de encontro com o que o senhor falou agora. Eu também não tive, eu não tive esse dia, assim, que tudo mudou, sabe? Eu também fui inserida na comunidade desde criança. E claro que, né, Deus vai nos chamando a mudar de vida aos poucos, em alguma coisa específica que precisa naquele momento, mas não houve um rompimento, assim, né? E vocês... Mas Deus nos mostra, assim, em algum momento da vida, assim, um grande encontro. Né? E eu tive meu grande encontro, né, com Deus, e isso tem a ver com a nossa história de adoção, né, que foi através do sofrimento. Eu falo que os meus grandes encontros com Deus foram nos momentos de maior dor, né? Deus nos encontra aí. É verdade. E como vocês se conheceram? Então, antes da gente passar para essa história aí, você vai voltando na sua conversão, mas como que foi esse crush? O Eric gosta de contar essa história. Não, Pode contar. Mas eu fui professor de 2 irmãos da Bruna, dos 3, né? Professor de quê? De educação física. Ah, legal. Então, na escola onde eu trabalhava, os 2 irmãos delas estudavam nessa escola, e aí foi aonde tudo começou. Sábado, era um sábado letivo, e tinha um evento na escola de feiras, né? E aí o irmão dela mais novo tinha uma apresentação, não é uma apresentação, né? Estava expondo na sala de aula o que ele tinha feito durante aquele tema específico para a feira. E aí a Bruna não sabia onde era
a sala do Aham. irmão que estava acontecendo essa apresentação, né? Ela estava rodando, diz ela que já tinha rodado umas 3 vezes a escola. Cena de filme quase, já tô enxergando, assim, ela chegou com os livros. E não achava. E realmente a gente topou, né? Ah, não. Foi. A gente topou na parte de trás da escola, né? No fundo, assim, mas com movimento e tal, né? Aí ela já tinha me visto, ela sabia que eu era professor, né? Aí ela me perguntou, né? Onde é que é? Você conhece o João Mateus e tal? Onde é que é a sala dele? Aí eu já tinha a observado, né? Eu já tinha comentado dela com o irmão mais velho dela na escola, né? Que estava no ensino médio. O João Mateus estava no Fundamental 2. E o Celhão, né? Que é o outro irmão da Bruna, estava no ensino médio. Eu já tinha comentado, aquela lá, que é sua irmã. Então... Mas ela vinha, era linda, aí não tem jeito. Mas, né, como professor, eu tinha que respeitar, né, padre? Claro. Estava lá com os alunos e tudo. Ficava morrendo de vontade de pedir telefones dele, mas não podia, né? Aí, eu falei assim, não, pode deixar, sei onde é, mas eu te levo. Aí, fomos acompanhar. Sagaz. Tal, chegamos lá, ficamos conversando, a sala caracterizava uma praça, né, que era a exposição deles, e aí lá ficamos conversando, ela foi me perguntando de igreja, eu falei assim, não, eu sou comentarista da igreja lá na Divina Providência. Mas você já tava perguntando de olho no futuro ou só papo? Seguinte, rolando? eu tinha terminado um relacionamento traumático, assim, falei, não quero mais ninguém na minha vida. E aí eu comentei com minha mãe, falei, olha mãe, eu acho que eu vou ser freira, eu tô insistindo numa vocação que não é pra mim. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, não, minha filha, calma, Deus tem algo muito bom pra você, espera, tenha paciência. E eu lembro que eu tinha recebido de presente umas medalhas de Nossa Senhora das Graças. Ah, isso é legal. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, olha mãe, deve ser uma confirmação de que é pra mim ser freira mesmo. E minha mãe tinha uma tia que era freira, eu falei, olha, acho que eu vou pra lá fazer uma experiência, mãe, acho que Deus tá me chamando pra isso. E aí eu tava rezando nesse sentido, né, pra Deus confirmar aquilo. E aí eu conheci o Eric. E eu tava com a medalha no dia de Nossa Senhora das Graças e pedindo mesmo pra que Deus mostrasse um sinal. E eu conheci o Eric, na hora que eu vi, assim, uma coisa diferente acontecer, eu falei, eu acho que Deus tem realmente um plano maior. Né? Mas antes daquele dia você já tinha me visto, não já? Tinha visto, assim, mas professor dos meninos e tal, nada demais. E você que a viu e já pensou ali. Mas ela passava, padre, nunca vi uma menina. Só dele contar, já tá dando nervoso. Tanto é que eu fui averiguar com o irmão, né, se ela era de maior, esses negócios. E a história da Nossa Senhora das Graças? Termina como? Não, e aí, a gente se conheceu nesse dia, não trocamos telefone nem nada, eu fui embora, era num sábado, e ele disse que ele frequentava a igreja da Divina Providência no domingo. Eu acompanhei ela até a saída, eu tinha aula de trabalho, eu dei uma burlada nisso, porque eu não podia perder a oportunidade. Foi conversando, mas não pediu o telefone, nada. E aí, eu falei assim, olha, sabe, Dilma, acho que eu vou nessa missa, no domingo, pra ver se ele tá lá mesmo. Né, pra ver se eu comentei. Mesmo, se é comentarista e tal. Aí foi só um detalhe. Nessa missa. Eu comentei com ela que ia ter a festa da padroeira, né, da Divina Providência. Ia ser no domingo. Isso era no sábado, ia ser amanhã vai ter a festa e tal. Era em novembro. Vai lá e tal. E aí ela Aí eu fui. E ele tava sendo comentarista nesse dia lá. E aí minha mãe depois me contou que nesse dia ela comungou por mim, pedindo para que Deus mostrasse qual era a minha vocação. E eu nesse dia também pedi para que Deus confirmasse. E Eric também fez a mesma oração nesse dia, né? E aí eu só sei que depois a gente se encontrou nas barraquinhas lá embaixo. E ele falou com Deus, olha, eu não vou atrás dela. Se ela vier conversar comigo, vai ser o sinal de que vai ser minha esposa. E aí, encontramos lá embaixo. É porque, na verdade, nesse dia eu não estava escalado para ser comentarista. Aí eu fiquei no fundo da igreja. E eu a vi. Ela e o seu Célio e a dona Silene, os pais dela. Mas ela não me viu. E eu rezando nesse sentido, nesse intuito. E ela também rezando, os pais também rezando. E aí eu saí antes da missa terminar, eu falei assim, Deus, Nossa Senhora da Divina Providência, se for mesmo,
a minha esposa, aquela que vocês reservaram para minha vida, eu vou sair antes da bênção do padre. Era padre Ademar na época. E vou lá para baixo, onde vai ter os fogos, e vou ficar lá olhando os fogos. Ela tem que chegar até mim, é o sinal que eu vou entender. E eu fiz exatamente isso. Fui, desci, saí antes da bênção e fiquei lá embaixo. E aí a gente se conheceu ali, né? Conversamos mais um pouquinho e tal. E enfim, a gente foi embora sem telefone um do outro de novo. E aí o que Eric fez? Conversei com seus pais lá. Conheci. Ele enviou um e-mail, ele pensou, né? Meu nome é Bruna Guts. Ele criou o e-mail, me enviou e-mails para todos os tipos de e-mails. Gmail, Hotmail, UOL, não sei o que, não sei o que. E o e-mail chegou para mim. Achei meio louco. Eu fui naquele dia que ela veio me encontrar e eu fui conhecer os pais dela, fui conversar e tal. Não tinha um contato Não tinha, ela foi embora e como que... Aí eu fui mandando e-mail, né? Esse nome não é possível que tenha um E se Gutstein. tivesse um ponto? Bruna.Gutstein. Ele Não, criou eu mandei os todos. Bruna.Gutstein, Bruna Mandei o nome que do- louco. underline. tudo. Mandei Bruna, Gutstein, Nunes, porque eu sabia que o irmão dela era... E aí, nesse e-mail, passando o MSN, lembra? Tinha MSN. Lembro Aí eu demais. só sei que a gente se encontrou nesse MSN, ficamos conversando. E aí a gente marcou pra sair na terça-feira já. Foi no domingo mesmo que chegou o e-mail? Foi, mas eu fui ver segunda-feira. É. E É a porque eu gente mandei marcou no o encontro domingo. na terça. E aí conversamos, ele contou quais eram os objetivos dele, eu também. E eu falei assim, só que lá em casa você vai ter que ir lá pedir pros meus pais pra namorar. E ele falou assim, eu vou agora, se precisar. Eu falei, não, vai na quinta-feira. Pronto, marcamos, quinta-feira. Não, mas isso aí foi depois que a gente saiu. E isso, depois que a gente saiu, a gente combinou. Tá vendo? E aí, pra gente entrar no outro assunto, senão a gente vai ficar só nesse assunto, Santa né? Catarina de Sena já dizia: nunca perca de vista seu ponto de partida. É bonito eles contando o ponto de vista, quantas coisas serão inspiradas para tantos casais, né? Porque se a gente se distancia do ponto de partida, a história se torna mais pesada. Então, o encontrar-se na escola, Com tantos detalhes, os detalhes tantas dos riquezas. e-mails. Não, e o detalhe mais especial ainda não contei. Que eu chorei muito quando eu descobri, assim, um carinho de Deus tão grande que não precisaria. Mas eu tenho que agora voltar. Quando eu tinha 6 anos de idade, num grupo de oração, num grupinho de criança, uma mulher rezou por mim e disse pra minha mãe que tinha visto uma santa do meu lado, de chapelão. E eu fui crescendo e minha mãe me contou isso. Isso também eu pensava, né? Porque eu vou ser freira e tal. E fiquei com aquela dúvida. E aí, depois de muito tempo, eu imaginei que fosse Santa Rita de Cássia. Falei, não, será que é Santa Rita? Eu não sabia que santa era. E aí, depois, quando eu fui juntando as peças do quebra-cabeça, eu entendi que era a vidente da medalha milagrosa, Santa Catarina de Laboré. E quando a gente começou a namorar? Dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. E aí eu lembro que quando eu descobri essa coincidência, né, que providência de Deus, eu chorei muito, assim, por uma confirmação de um carinho especial, né, do cuidado de Deus, lá desde a minha infância, né, de saber que eu iria me encontrar com ele, que a gente ia começar a namorar no dia 27. Quinta-feira. Né, e recebendo as medalhas de Nossa Senhora das Graças, né, como sinal, antecipando aquela graça que Deus ia dar. E desde sempre vocês quiseram ter filhos? Isso sempre foi uma conversa nessa época também? Vocês já falavam sobre isso? Como que foi? Foi, já desde... Não, quando a gente começou a namorar, nós já colocamos na pauta como que seria o namoro, de que forma. Já fomos escolhendo os nomes, né, dos filhos, né? Quantos Já Deus falava. enviasse. Aham. Porque eu era apaixonada com criança, adolescente, né? Que eu sempre trabalhei com jovens. E a Bruna, Eu também. nos grupos de orações, Eu sempre fui a tia do Ministério das Crianças. Ah, das eu crianças. já fui também. Fui a Amava. tia. Aham. Lá na minha paróquia tem um grupo que chama Filhos de Davi. Nossa, eu era fazer fantoche, teatrinho. Foi assim que tudo esse na é começou. Bruna. famoso. Esse Ai, que lindo. impactou minha vida. Os Filhos filhos de da Davi. Davi eu chamei para dar evangelização para Infantil. infantil. Nossa, e isso me ajuda tanto hoje com o meu filho, mas enfim, esse é outro podcast que a gente pode marcar, mas é muito legal a gente evangelizar a criança. Uhum. Enfim, aí casaram
já com todo esse sonho, tudo alinhado. E como que foi essa descoberta de que os filhos não chegavam? Assim, como foi esse primeiro momento? Ai, será? Como que foi, Olha, foi essa descoberta? Mas só um detalhe antes. Com 1 ano, eu pedi a Bruna em noivado. 1 ano de namoro? Na mesma festa. No ano seguinte, na mesma igreja, 600 pessoas. O pedido foi na frente? Foi na frente. Foi combinado com o padre. Aí você era o comentarista. Era o comentarista. Fizemos uma coisinha meio errada, né, padre? Eu quero... Esse vídeo tá no meu canal no YouTube. Ai, meu pai levou, ele combinou com meu pai pra filmar. E aí tá lá no canal. Então fala aí seu canal, que eu tenho certeza que as pessoas vão estar mortas de curiosidade. Eu não vim, Então, tudo que você quiser saber, isso. Instagram, YouTube, é tudo com esse nome. Eu vou estar lá novinho, sem barba, mas fiz o pedido. E no outro ano, em dezembro, né? Completando 2 anos, aí nós nos casamos. Na mesma igreja. E aí, agora, como é que foi? Então, essa fase para nós foi, assim, uma cruz muito pesada. Porque nós tentamos carregar sozinhos. Por um bom tempo. Por um bom tempo. Mas aí casaram e depois de quanto tempo que começou a ser uma preocupação? Depois de 2 anos. Né? Porque é normal, às vezes, demorar um pouco, né? Sim. E depois de uns 2 anos, a gente começou assim, vamos, né, investigar. E fizemos vários exames, eu fiz vários exames, ele também. E nunca encontramos nada que fosse um impeditivo, assim, para uma gravidez. Uma causa de infertilidade. Assim. E aí a gente foi, então, caminhando, tentando entender o que Deus tinha para nós. E assim, foi muito difícil. E eu vejo hoje, converso com muitas famílias que passam por isso, né? Essa dor da infertilidade. Como enfrentar isso, como vencer essa dor e transpor, né? essa ponte. Então, a gente foi vivendo isso, né, amor? Com muita dor. E a gente não contava para ninguém. A gente foi vivendo isso muito só nós. E às vezes as pessoas chegavam e perguntavam, e aí, quando que os filhos chegam? E aquela pergunta caía como uma flecha, sabe? Sei. De dor, assim. E a gente falava, quando Deus quiser, né? Mas nós nos preparávamos para isso, para ouvir. Né, é um processo, né? A primeira vez você deve voltar para casa pensando em qual é a melhor resposta e aí depois as coisas devem ir assimilando. Assim. Isso. Falávamos natural, mas assim, lá no fundo mexia conosco, né? Mas essa dor, ela é muito maior para a mulher, né? Muito maior para a mulher. Tudo aquilo que, né, aquele desejo, né, de ver a barriga crescer, de ver o desenvolvimento, né? Então a mulher ela sente mais, mas acaba que como nós somos muito unidos, eu sentia também, né? Mas foi complicado. E foi através de Nossa Senhora que eu consegui entender qual era o plano de Deus na nossa vida. Isso foi em 2016. No início de 2016... Vocês casaram ali em 2010. 6 anos. Aí fomos vivendo esse processo, não chegava. Fizemos alguns tratamentos, né, permitidos pela igreja. Foi nos oferecido a FIV. Nós dissemos não. FIV é fertilização in vitro, que a igreja não aprova. E nós decidimos... seguir a obediência, né? Sermos obedientes àquilo que a igreja nos ensina. Né? E esperar de Deus o que ele tinha para nós, né? Que era uma grande surpresa, porque viver esse caminho é como você passar por um deserto. Você tá ali, você não enxerga muitas vezes onde você tá, mas você tá caminhando. E por outro lado, você vai ver na vida das outras pessoas acontecendo da forma com que você sonhava, que né? eu chorava quando eu escutava, né, o anúncio de alguma gravidez. E eu sei que é o caso de muitas mulheres que passam por isso e se sentem mal por sentir isso, sabe? Não ficando triste pela gravidez, mas por não estar vivendo aquilo. Sim. Também. Às vezes até gravidezes que não foram planejadas, Exatamente. né? Tipo, gente, eu queria e alguém que não estava querendo acontecer. Eu já ouvi muito isso, de pessoas que têm dificuldade de engravidar e ficam... Realmente é um processo, né? De entender primeiro o porquê e depois o como, eu acho, né? Mas Deus vai nos moldando e nos mostrando nesse caminho, né? E eu consegui entender esse grande chamado, né, para nossa vida através de Nossa Senhora, quando eu me consagrei segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi no final de 2016 que eu conheci o tratado.
E eu comecei a ler e fiquei encantada. Eu falei, gente, eu achei que eu amava Nossa Senhora, mas eu não conhecia, não sabia nada praticamente. Depois que eu li o tratado, entendi essa visão de mundo que vai muito além do que a gente deseja, sabe? E eu entendi o amor da adoção através de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora adotou a humanidade inteira, né? Quando Jesus disse, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, ela estava abraçando a humanidade inteira. E naquele momento que a ficha caiu para mim, eu entendi que todo o amor que eu tinha guardado para os filhos que eu imaginei que viriam do meu ventre, eu teria esse amor para abraçar a criança ou as crianças que Deus enviasse para nós, através de outra via também. E São José também, né? Eu já vi você falando no seu Instagram que se São José não fosse aberto à adoção, né? Talvez a história da salvação não teria sido como ela foi. E isso tem a ver com a sua história também, né? De se admirar E diante outra, de São José. porque nesse processo que a Bruna passou, até então, eu era contra a adoção. Foi outra cruz que a gente teve que enfrentar. Outra dificuldade. Então, primeiro foi o seu coração tocado. Mas desde quando nós casamos, a Bruna sempre foi aberta à adoção. Até porque nós temos histórico na nossa família, né? Principalmente na família dela. Então, isso já foi mais difícil para mim. Eu já olhava mais as coisas mundanas em relação a todo aquele preconceito que existe, né? E, não é sangue do meu sangue, não vai ser como eu. Então, a gente carrega, né? Isso, né? Eu, particularmente. Mas em nenhum momento me pressionou, em nenhum momento jogou na minha cara, em nenhum momento me questionou, nada. E quando que você teve esse estalo também? De que era o caminho? Quando eu mudei, assim, e vi de uma forma diferente, foi quando eu estava num curso, e sem eu saber, e eu via, né, o processo todo, depois que a Bruna se consagrou, tanto a mudança física, né, em relação às virtudes, os valores dela, que ela passou a imitar a Nossa Senhora, mas ela de joelho ali, eu via, indo dormir de madrugada, acordava, Bruna rezando. Dormia, Bruna rezando. Vão dormir, ela rezando. E isso, eu não sabia que ela estava rezando ali para mim também, né? Para Deus me mostrar, né, um outro lado em relação à paternidade pela via da adoção. E aí foi 2000... Um pouquinho, no meu coração eu já tinha certeza que Nossa Senhora ia tocar o coração dele e que a gente ia adotar. É? Eu tinha essa certeza. E aí eu falei, só é questão de tempo, porque a nossa oração, ela move o céu. E eu tinha certeza que se eu fosse fiel na oração, isso ia acontecer. E aí Nossa Senhora deu o jeitinho dela, todo especial, e fez tocar o coração dele de uma forma inesperada, assim, que fez toda a diferença para nossa vida. Né? Eu acho que foi final de 2017, não foi? O quê? Que aconteceu? A sua consagração foi 2017. Foi início de 2017 a consagração. Então foi final de 2017. E aí a gente já entrou com o processo. No início de 2017. Então foi final de 2017. Foi rápido, Nossa Senhora foi rápida. É verdade. E aí eu dou ministro curso de formação para professores, né? Então eu estava viajando para uma cidade do interior, próximo a Muriaé. E aí, numa dessas escolas, eu estava dando um curso, finalizando o curso, já estava na parte da tarde, onde eu faço aquilo que eu ensino os professores em termos de metodologia, eles colocam em prática com uma turma de alunos. Legal. Então, é convidado uma turma de alunos para a escola, e aí, aquilo que eles aprenderam, eles aplicam em loco. Então, eles já saem do curso sabendo se aquilo que eu ensinei funciona ou não no que se propõe, né, que é o processo de ensino-aprendizagem, através do esporte. E aí, em uma dessas dinâmicas, em uma dessas atividades práticas, um dos alunos levanta assim do fundo, né, eu já estava quase despedindo, né, agradecendo eles e tudo, e ele levanta a mão e bem participativo, gostando, né? Quantos anos, mais ou menos? Eu acho que ele tinha ali 6 para 7 anos, é uma turma de Fundamental 1. Estava ali no primeiro ciclo da alfabetização, né? Que
geralmente segundo ano, primeiro, segundo e terceiro ano, um desses 3 anos ele era. E ele levanta assim e fala assim na frente de todo mundo: professor, por que você não me leva embora? Eu quero ser seu filho. Nossa. Forte. E aí ele questiona, né? E naquele momento ali, foi a única vez que eu não tinha resposta para uma pergunta. Eu quero ser seu filho, por que você não me leva embora? Porque eu já estava despedindo ali e tudo, né? E aí eu saí, não tinha, eu paralisei assim, gelei e sabe quando vem formigando tudo, né? Sem você dar a resposta, eu saí, fui pro banheiro, desabei a chorar, mas assim, não estava entendendo aquilo, porque aquilo mexeu comigo de uma forma que não tinha nem como eu explicar. E aí eu lá no banheiro e tudo, aí uma das professoras ficou preocupada, né? Foi lá, professor, tá tudo bem? Bateu na porta, tudo bem e tudo. Aí eu, não, já tô indo. E aí ela foi ali, né? Que ela era a vice-diretora da escola. Ela contou a história daquele menino. Que ele era criado pelos avós, os avós tudo na vulnerabilidade, na vida desregrada, os pais abandonaram, e aí os avós que ficam cuidando, aí daquele jeito, né, professor, e tal. Eu falei, não, já entendi. E o menino não tem afetividade nenhuma. E ali ele encontrou a afetividade que ele não teve na vida inteira. Porque eu abracei ele, eu brinquei com ele, e eu coloquei ele como coordenador na época, era 2 equipes, né? Ele era o meu coordenador. Então ele ficou muito próximo de mim e se sentiu importante. Ele sentiu essa afetividade. Então aquele momento ali, aí eu voltei, né? Mais controlado e tudo, eu voltei. Recuperou a dignidade. Recuperei. Aí eu fui dar a resposta para ele. Eu falei assim, filho, eu ajoelhei, olhei nos olhos dele e falei assim, filho, ó, o professor não pode te levar embora. Eu não posso ser seu pai. Mas eu prometo para você que eu vou voltar para casa. Eu vou tentar ser para os meus filhos o melhor pai do mundo. E agradeci ele, né? Abracei ele. Eu vou estar rezando por você. E despedi ali e fui embora. Foi a viagem de retorno mais longa. O trajeto dava uns 350 quilômetros. Mais longa que eu tive. E fui refletindo, né? Fui juntando os pauzinhos de todo o processo. E eu cheguei em casa assim, era à noite, a Bruna estava esperando com um jantar, e aí acho que eu nem cumprimentei você direito. Chegou estranho, eu falei, o que aconteceu? Nossa. Nós temos que adotar. Estou preparado. Me tornar pai. Aí ela... Eu já estava com os documentos prontos, né? No dia seguinte, a gente já... Na semana seguinte, né? A gente deu entrada. Não, você já... Ela chegou, né? Abraçou, chorou e tudo. Assim, peraí. Ela foi lá dentro, pegou os papéis. Ele já está encaminhado. Mas como assim? Ele, não, Nossa Senhora Eu não sabia. Olha. Ai, meu Deus. Aí um detalhe que eu não contei para ela o que Foi tanto o é que ela motivo, a história. e também ela estava na emoção, né, de que eu falei assim, vai que ele desiste, né? Uma coisa. Falei, vamos adotar. Assina, Então, assim, ela eu acho que você nem parou para perguntar. Não, e sabe uma coisa? Eu fiquei sabendo dessa história no primeiro dia dos pais, quando a gente já estava com as crianças, com os nossos 5 filhos.
que ele gravou um vídeo contando, e eu do lado dele, e ele contando a história, e eu desabando a chorar. Dele gravando o vídeo. Gente do céu! Ele não me contou isso antes. Foi uma coisa tão íntima, assim, um toque tão profundo de Deus na vida dele, e ele não comentou comigo. E aí você aceitou, tal, decisão tomada. E a partir daí? Aí você já tinha feito a papelada. Como que é isso? Peraí, Mariana. Vai voltar. Né? Tá bom. São Quando a muitas... gente vê que é difícil a gente ver um homem se desabar, chorar, falar. Uhum. Né? Então eu tô no meu lado aqui, né? Pensando na história dele, refletindo sobre tudo isso, né? É bonito. Isso foi um gesto, profundamente um gesto de Deus, né? E eu colocado nessa viagem. Em Padre, eu falo pouco sobre isso, porque você vê, é tão forte. Assim, não tem como. É tão real, né? Por isso que a nossa fé é linda, é porque é verdadeira. E eu vivi isso. Por mais que às vezes a gente podia estar questionando, ou às vezes a gente questiona muitas coisas nas nossas vidas, mas eu senti isso. Eu senti esse amor, esse cuidado, né? As coisas se encaixando. A nossa história, né? A santa, as 3 medalhas, o dia. Então, a partida, o início que o senhor falou, né? O cuidado dos detalhes desde o início, né? Para a gente, e se a gente for acompanhando, tem um sentido. Nós temos uma missão. Aí a gente começou a entender, não, nós temos uma missão. Você falando, Érica, eu lembrei, né, a Bruna colocando aí a questão da Santíssima Virgem Maria, a consagração, né, a Jesus pelas mãos de Maria. E, ao mesmo tempo, eu lembrei de um padre que defendeu uma tese no campo do direito sobre a questão da paternidade. Ele falava muito a questão da paternidade, é aquele que também o filho nasce dele, né, e ele teve que defender, e agora eu vou dizer para ele o que eu vi aqui, vou pedir para ele assistir, porque no primeiro momento foi difícil para que os mestres, ele é formado em direito, aceitasse a tese dele, porque ele falava da paternidade legal a partir da história de São José. E as pessoas falaram, mas por que você está trazendo essa história aqui? Isso é um conto mítico, um conto mitológico, é uma coisa. E ele falou, não, mesmo que seja assim, eu não estou falando da Sagrada Escritura, eu estou falando que é possível a paternidade, a legalidade da paternidade pelo coração. Então, isso confirma a tese de direito dele, desse sacerdote, porque ele não foi pelo campo religioso, mas ele foi pelo campo religioso. E eu ouvindo isso tudo aqui, eu lembrei, né, de que eu ouvi essa discussão há muito tempo e foi muito bonito para mim. Aí, Deus fez tudo isso, que a gente até perdeu o ar aqui. E aí, como começou esse processo, né? Como vocês decidiram? Como que é essa parte legal? É uma coisa difícil? Foi fácil? Como que se inscreve? Como que eles veem se vocês estão aptos? Como que foi a partir de então? Primeiro passo é entrar com a papelada. Isso a Bruna já tinha feito antes, né? Imprimir tudo, a documentação. Tem uma lista, né, de documentos que você precisa ter. É uma coisa simples, não é nada difícil, né? O processo todo não tem nenhum custo. Você entra com os papéis, procura a vara da infância e da juventude da sua comarca, da sua cidade. Entra, então, com os papéis e aí você vai se inscrever num curso. Primeiro entrega, né? E aí eles vão visitar a sua casa, sua residência, para saber se você mora numa área segura, né? Segurança e tal. E aí o juiz vai avaliar isso tudo, né? A gente passa por várias entrevistas, né? Em casal, depois individuais, para ver se um não está pressionando o outro, se os dois realmente querem. E aí é bem averiguado, assim. É um processo que tem as etapas, né? Então, desde a entrada do processo até sair a habilitação, foi 1 ano e 3 meses. Então, assim, é mais um tempo de espera, né? Até conseguir entrar, então, no sistema, né? Onde a gente passa a fazer parte de uma fila para esperar, então, o telefone tocar. Para chegar. Aí tem assistente social, psicólogo, que faz as entrevistas, visita. Então,
Por isso esse tempo, né? A média aí é em torno de 1 ano. É de 9 meses a 1 ano, né? O nosso foi 1 ano e 3 meses. E nessa inscrição que vocês fazem, eu vi também você falando que você pode escolher, assim, se aceita irmãos ou uma idade perfil. específica. E desde sempre vocês estavam abertos a receber uma família maior ou menor? Não. Aí que está, Nós né? mudamos 2 A vezes, né? gente se acha no direito de escolher. Por quê? Você pensa assim, eu passei pelo processo, Isso, Deus. né? Eu passei pelo processo da infertilidade, sofri tanto, não tive, né, os filhos do meu ventre, né? Já sofri tanto, né? Agora eu vou escolher, então, o filho, né? Vou escolher o filho que Deus tem. Uhum. Mas não, Deus nos faz viver exatamente o que Ele quer. E a gente colocou no perfil, né, que a gente queria, no máximo 2 crianças e até 11 meses de idade. E depois a gente mudou para no máximo 3 anos. Foi. Porque, olha, é o ideal, né, das pessoas que vão idealizar aquele bebê que vai vir perfeito, né, que bebê é mais fácil de você criar do seu jeito. E não até vai te para dar tanto viver todas trabalho. as fases também. Dá para Exatamente. entender a cabeça da Mas quem nos fez fazer essa segunda mudança foi numa entrevista com a psicóloga. Uhum. Né? Ela falou assim, ela nos orientou, né? Mas é importante vocês viverem e tal. Vocês são muito jovens e tal, então o tempo que vocês vão esperar, tá tudo bem esperar, né, e tal. Então a gente colocou lá até 11 meses, ou seja, bebês, né, ia demorar bastante tempo. Porque a fila fica maior nesse sentido. Isso, demora mais tempo. Uhum. E aí a gente foi vivendo a espera, né? Não é que a fila é maior, porque hoje, né, tem aí em torno de 5.000 crianças aptas, né, para serem adotadas. No Brasil. No Brasil. E já com o processo todo encaminhado, né? Só que tem mais de 36 mil pretendentes que estão, né? Querendo adotar. E estão na fila esperando os filhos. Só que 97% desses mais de 36 mil, querem o perfil é de bebê. criança bebê. Entendi. Né? Querem escolher, né? E dessas mais de 5.000 crianças aptas, 75% tem acima de 8 anos. E aí por isso que a conta não fecha. É porque é muita gente querendo Um perfil que não são todas as crianças. Uhum. onde a maioria são crianças maiores, né? A adoção E é por isso que tardia. às vezes as pessoas pensam, o processo é muito demorado, é muito burocrático, demora muito. Uhum. Vai demorar muito se o seu perfil for esse, bem restrito. Agora, quanto mais você amplia esse perfil, logicamente, se você estiver preparado, né, com um acompanhamento psicológico, tem que ter uma estrutura mesmo. Eu falo que o que nos dá a base para ter uma adoção de sucesso é a vivência na fé. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido. Verdade. A gente não estaria aqui. É porque é um desconhecido, né? É um Querendo grande ou não, é um desafio. desconhecido. E aí, se você confia que aquilo é a proposta de Deus, você se abre para aquele desconhecido. Se você não confia, você fica com medo e acaba se fechando. Eu imagino que seja um processo mais ou menos assim, né? Uhum. Eu quero falar agora dos filhos, porque eu tô super curioso de como é que foi entrando esses... Aí vocês abriram, então, nessa segunda mudança, vocês abriram para Não. qualquer idade. Não. Não. Nós tínhamos já 2 anos e meio, né, que nossos filhos chegaram. Foi 2 anos e meio de espera. Eu fazia parte de um grupo no WhatsApp. Fora o Zoom, né? 3. Então o processo todo foi 1 ano e 3 meses, mais 2 anos e meio, até a chegada das crianças. E eu participava desse grupo que se chamava Sim, Eu Quero Engravidar. Desde o início do meu calvário, né, da dificuldade da infertilidade, eu comecei a participar desse grupo. E aí, de intercessoras que rezavam, de mulheres que esperavam pelos filhos, isso me ajudou muito. E aí, a coordenadora do grupo, a Kátia, me enviou uma mensagem no direct do meu Instagram. Bruna, tem 5 crianças que precisam de um pai e de uma mãe. Você me ajuda a encontrar? Porque ela lembrou da minha história. Né, da nossa história, que a gente já estava habilitado e tal. E a hora que eu li essa mensagem, a gente estava dentro do carro, chegando em Belo Horizonte. A gente estava vindo de Montes Claros. 2020, pandemia. 2020. Nós Aí eu ficamos olhei... 3 meses na roça, fomos pra roça. E aí voltamos para o aniversário da mãe da Bruna, dia 29 de maio. Aí a hora que eu li essa mensagem, meu coração esquentou, começou a bater forte.
E eu falei assim, gente, são os meus filhos, são os nossos filhos. Aí eu olhei pro Eric e falei, amor, os nossos filhos chegaram. Ele falou, é? Falei, é. E são 5. Aí ele falou, 5? Falei, sim, 5. Aí ele falou, vamos buscar. Ele só falou assim, vamos embora. Onde que eles estão? Vão fazer as malas? Já estamos indo? Foi assim, uma coisa muito de Deus, assim, muito natural. Porque Como se tivesse descoberto uma gravidez. eu falei assim, gente... Que é uma São coisa eles. que acontece e embora, né? Porque isso acontece, né, através da busca ativa, porque são crianças, né, um grupo de 5 irmãos, não existe nenhum casal habilitado com esse perfil para adoção. Então essas crianças estão lá esperando, mas não tem quem adote. Não tem pretendente. E aí, o que eles fazem? Eles separam esses irmãos, que era o caso dos nossos filhos. Eles estavam no abrigo já tinha 10 meses, e eles tinham pretendentes assim, para adotar um mais velho, um mais novo, um ia adotar a menininha, e aí ia separar. E eles lá dentro do abrigo relutando, né, com a juíza para que isso não acontecesse. E essa Kátia que me mandou a mensagem, quem tinha visto os nossos filhos primeiro era uma amiga dela, que também estava na fila da adoção, se chamava Isabel, e ela disse, olha, essas crianças não podem ser separadas. E ela falou, e eu não consigo adotar os 5, nesse momento da minha vida. E ela falou, e aí ela pediu para a assistente social se ela podia falar com a Kátia, que tinha esse grupo de pessoas, para ajudar a achar os pais para essas crianças. E aí, eu falo assim, os nossos filhos que nos encontraram. Quantos anos que eles tinham? O Vitor tinha 10, a Maria 6, o Jefferson 4, o Thiago 2 e o Cauê 1. Um aninho. E aí vocês falaram bora, mas como que era? Assim, eles já estavam também aptos no processo? Já era uma coisa que estava encaminhada? Aí vocês já foram direto nesse abrigo? Ou tiveram Eles já que fazer um estavam processo aptos burocrático? para adoção, né? E aí a gente entrou em contato com a assistente social da comarca, né, que ficava em outro estado, a gente precisou viajar. E aí a gente acertou tudo. Não, mas isso nós acertamos antes, no sábado, né? Que nós No acertamos. sábado. A gente ficou nessa, já falando pros nossos É pais. porque até então e nós não tal. sabíamos se ia dar certo, né? Uhum. Porque nós tínhamos que conversar com essa assistente social. Pra ela verificar a nossa habilitação, se estava tudo ok, a documentação, né? Se era possível Aham. mesmo, tudo. E aí, E nisso a gente, foi no domingo que nós com Santa recebemos. Filomena, né? Você lembra? Inclusive, De manhã. depois a gente tem que falar do objeto que eles trouxeram, mas termino. Aí no domingo de manhã, E aí no domingo de manhã a gente recebeu a ligação confirmando que era pra gente ir. Aí a gente fez as malas, né? não, mas antes de fazer as malas, Com o cordão de Santa Filomena. É porque faz parte disso agora, a gente tem que falar agora. Porque a gente vinha fazendo a novena de Santa Filomena. E aí eu fiz uma promessa, porque eu descobri que ela gostava, quem fazia promessa, de divulgar, né, essa devoção a ela. E aí eu falei, olha, Santa Filomena, se os nossos filhos chegarem em 2020, isso eu fiz em 2019, eu para sempre vou divulgar essa devoção. Porque Santa Filomena, ela é padroeira das futuras mães e das crianças. E eu lembro que quando eu descobri Santa Filomena, eu fiquei muito encantada e muito emocionada. E eu tive a certeza que ia ser através dela. E aí eu lembro que no domingo a gente estava assim ansioso, né, esperando, e Eric estava com cordão, a gente estava com cordão de Santa Filomena, e o cordão tem 5 nós. E o milagre de Santa Filomena é aparecer o 6º nó. Sem ninguém ir lá e fazer, ela vem e dá esse sinal. E a gente recebeu o sinal no cordão, o 6º nó de Santa Filomena. E eu falei, pronto, é agora, são os nossos filhos, vamos embora. Gente, essa história tá... Nossa, essa história tá linda, né? foi depois da ligação, da confirmação da assistente social no domingo. Tá, então parei. Não, eu o tremia, eu não sei objeto. se eu sabia se eu chorava, se eu tremia, o que eu fazia, porque Aí vocês foi muito trouxeram emocionante. uma Santa Filomena, que eu já vi, vou dar um spoiler. Mostra aí. Coloquei ela em cima ali. Que é o objeto de vocês. É, primeiro mostra Mostra a aqui iconografia aqui. pra Aqui? gente. Aqui, coloca aqui só pra É. gente mostrar. Trouxeram uma das intercessoras dessa história. Que E é o a Santa cordão do Filomena. milagre tá aqui, ó. Ai, meu Deus, eu preciso tocar nesse E cordão. depois desse cordão com o 6º nó, mais outros 2 cordões apareceram o 6º nó também, lá em casa. Vocês contando, eu falava
eu conheço uma criança que nunca tinha escutado falar de Santa Filomena, mas ela vivia uma realidade muito difícil na vida dela. E tinha uma janela. E ela ia se julgar na janela. Imagina, viu o autoextermínio. E ela viu Santa Filomena. Hoje é uma pessoa madura, não é? E pela intercessão de Santa Filomena, são coisas assim, mistérios que a gente não sabe, né? Uhum. Então, bonito isso. E Gente, hoje todos os nossos filhos são devotíssimos de Santa Filomena, né? Eles usam cordão e tem o óleo também, né? O azeite de Santa Filomena, todo mundo usa, a gente sempre passa nas inclusive, crianças. Eles trouxeram um presente pra gente. Vou mostrar aqui o que a gente ganhou. Que tem um azeitinho aqui dentro. Tem o kit, tem o cordão para fazer a novena. E tem a relíquia tem data também. específica ou pode fazer a qualquer momento? Pode fazer em qualquer data. Conta um pouquinho da história dela. Aí nós vamos voltar para a história de vocês. Santa Filomena, ela foi virgem Marte aos 13 anos, né? Ela fez sua consagração total a Deus, ela tinha 11 anos e ela se entregou totalmente. E o pai dela, ele precisava fazer uma viagem, encontrar com o Diocleciano. E aí levou a filha junto. E aí eles estavam, né, em guerra nessa época. Ele era imperador, né, encontrou com outro imperador. E aí o Diocleciano disse: olha, eu garanto a paz, mas se você me der a sua filha em casamento. E aí ele disse sim, né, implorou para a filha para que casasse com ele. E ela disse: não, eu não quero as coroas deste mundo, eu quero as coroas do céu. Então ela disse não até o fim. E Diocleciano foi ficando com muita raiva, né? E ela foi torturada, né? Ela ficou num cárcere e depois de apanhar muito, ela ficou muito ferida, né? Os anjos vieram, colocaram um óleo sobre as feridas e no dia seguinte ela estava totalmente curada. E a cada sofrimento, a cada dor que ela tinha e cada cura, muitas pessoas se convertiam. E, né, depois os soldados pegaram as flechas para matá-la e as flechas retornavam e matavam os soldados. Depois foi amarrada, né, no pescoço dela uma âncora, numa corda, e foi atirada ao rio Tibre. Os anjos vieram cortar a corda, a âncora está lá até hoje, e ela foi trazida seca, né, sem nem as roupas molharam. E a cada novo milagre, muitas pessoas se convertiam. E olhando para a história de Santa Filomena, a gente entende o porquê que Deus permite a dor, o sofrimento, para que muitas pessoas se convertam, né? Porque Deus está preocupado com a salvação das almas. Então, na nossa vida, cada um tem um testemunho, né? A sua dor, ela pode trazer muitas almas para Deus, né? E hoje a gente entende a nossa história olhando para ela. Não, e assim, você tá contando essa história aqui, que tá atingindo essas pessoas que estão em casa, mas você tem um Instagram que tem mais de 100 mil pessoas, ou seja, é exatamente isso, né? A dor, o sofrimento, aquilo que foi uma cruz para você, aquilo que te trouxe reflexão, joelho no chão, isso gera conversão das pessoas. E como é bonito que tem tudo a ver com a história dela e toda essa construção que... Meu Deus, Vamos colocar aqui. aí pode colocar ali. Agora nós vamos saber mais a história dos filhos. Eu quero saber do primeiro encontro. Ai, Como foi tão lindo, meu Deus. A gente fez as malas, né? E a gente foi nessa viagem conversando como que seria, né? Pensando, olha, a nossa vida jamais será a mesma depois dessa viagem, né? Seria a nossa última viagem a sós, né, amor? E a gente foi Nem um emocionada. carro daria mais para ser o mesmo, né? Não, e meus pais precisaram ir buscar e ajudar a trazer, né, as crianças, porque no nosso carro não cabiam 5. E aí... Vocês não pensaram em nenhum momento que vocês iam ficar mais pobres com 5 crianças dentro de casa, não? Olha, padre, eu só sei que a gente ficou muito mais rico, porque foi tanta bênção. As pessoas a querem reduzir né? o número de filhos e um monte de coisa, porque tem medo, né? Não Exato. confiam na providência. Olha, eu falo, não faltou nada. E olha, no meio de uma pandemia, Eric, professor, os cursos todos foram cancelados, porque ele dava curso nas escolas, né? E eu falo, Deus deu um jeito de não faltar nada. Pera, aí essa parte que tem a ver com essa história? Do mel? Tem a ver também. É depois. Tá, vou guardar, depois a gente faz o
Porque pandemia, a área de educação fechou, foi a mais afetada, né? E a receita foi embora, né? Mas em nenhum momento, padre, pensamos no material. Não vamos ter dinheiro para ir, nada. Sim, Nossa Senhora, pelas tuas mãos. Não, mas chegou até aí, né? Aí não tem jeito, aí você também resolve, Nossa Senhora. Sinceramente, ela sabe essa. Trouxe 5, É. né? Agora me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. É isso mesmo. Eu tô doido pra saber o primeiro encontro. Então, Saber e aí? o que Chegou. E só um detalhe, nós entendemos esse primeiro encontro da seguinte forma: quando a gente estava preparando as malas, momento do rompimento da bolsa da Bruna. A bolsa rompeu, A vamos pro bolsa hospital. rompeu, vambora. Temos que ir. O hospital foi bem longe, né? Em outro E estado. aí fomos contemplando isso na viagem. Né? Como é que vai ser? Vamos fazer de que forma? Se acontecer isso e tal. Vamos falar o quê? Quem que nós vamos ver primeiro? Como que Vamos seria ver o tudo. primeiro encontro, né? O que as crianças iam falar? Como é que seria isso? Aí chegamos, Eu as tava com a pessoas não mão gelada receberam. já, assim, tremendo. Peguei a mão da Bruna, né, e A gente tudo, sentou numa sala de espera, a gente chegou no lugar. vendo os brinquedinhos. Aí eles deixaram uns brinquedos assim na frente. E aí eu lembro que eu olhei pro Eric, pensando e lembrando de todas as salas de espera que eu estive na minha vida, fazendo tantos exames, né, vendo tantas mulheres grávidas entrando e saindo. E eu olhei para ele e falei: amor, chegou a nossa vez. Agora a gente vai encontrar os nossos filhos. Vai nascer. Vai nascer. Ah, eu vou tirar o óculos até o final. Desisti. E fomos assim, subir. Deus é tão maravilhoso, sabe? Ele cuida dos detalhes mesmo. Então, vale a pena sofrer. O sofrimento faz parte da nossa história. E quando a gente abraça o plano de Deus para nossa vida, a gente encontra a verdadeira felicidade. Sabe? Uma felicidade que não tem como explicar o que Deus fez na nossa vida, né? E aí a gente subiu, conversamos com a diretora do abrigo, as psicólogas, tivemos uma reunião de mais de 1 hora, isso tudo antes de conhecer as crianças, né? E a gente ali com o coração a mil. E em todos os momentos, em todas as perguntas, a gente sempre bateu na tecla: são os nossos filhos, nós só vamos embora com os 5. E aí foi a hora de chegar o meu mais velho, Vitor Gabriel. Ele chegou de cabeça baixa, eu estava sentada assim, e ele chegou, ficou na frente, tímido, olhando para baixo. E aí eu lembro que a psicóloga perguntou para ele: você aceita os 2 como seus pais? E aí ele balançou a cabeça que sim. E aí eu me levantei, abracei ele e chorei muito, abracei, ele chorou também. E foi um abraço de saudade, né? A gente tinha 10 anos de matrimônio e ele tinha 10 anos de idade. Então, assim, um abraço de saudade de um filho que já era meu. No coração de Deus, ele sempre foi meu. Mas que, em muitos momentos da vida onde ele precisou de mim, eu não estava lá. Sabe? É uma dor com alegria ao mesmo tempo. De ter encontrado meu filho que eu não tinha visto antes, sabe? E eu lembro que nas nossas orações, no processo de espera, a gente sempre rezava e pedia: mãe, cuida de cada um, né? Vai curando dos traumas, porque a gente sabe a realidade dessas crianças, né? Não são realidades fáceis, né? Passaram por muitos traumas, sofrimentos. Então a gente se abraçou e passou esse filme todo na minha cabeça, né? E aí ele veio, sentou no nosso meio, né? Abraçou o Eric, e aí começamos a conversar um pouquinho. E aí ele falou assim: será que eu chamo de tio, de tia ou de pai e mãe? Ele perguntou. Aí eu falei assim: meu amor, fique à vontade, pode chamar como você quiser. Aí ele falou: então é pai e mãe mesmo. Sabe, porque Deus já tinha preparado o coraçãozinho deles também. Ele foi se soltando. Foi se soltando e já foi chamando de pai e mãe. Ele já reconheceu ali que éramos os pais dele. E ele contou para a psicóloga que ele tinha sonhado como que seria a mãe dele. E ele disse que parecia comigo, né? A mãe que ele tinha sonhado. E aí depois veio a Maria Vitória, minha menininha, 6 anos. E olha o nome, Maria Vitória. Meu sonho sempre foi ter uma filha com esse nome, de Maria. E a vitória de Deus na nossa vida, né? E aí ela veio pulando, sentou no meu colo, chamando de mamãe já. E depois veio o Jefferson, correndo, pulando, né? Todo alegre, mamãe, 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 como se fosse assim, quanto tempo que eu não te via, né, sabe? Foi uma coisa muito assim. Aí ele veio, sentou, já foi sentando no colo. Depois chegou o Tiaguinho, mais tímido,
né? Tava usando uma touquinha, tava frio. Ele veio, sentou no colo do Eric. O Tiaguinho não comunicava. Ele tinha 2 aninhos. E aí, Não, ele não comunicava com pessoas estranhas. Assim. ele não conversava, era muito quietinho. Depois trouxeram o Cauêzinho com chupetinho, um bebezinho mais fofo, mais gordinho, fofinho. Colocaram no meu colo. E aí, naquele momento, eu me vi mãe de 5. Falei assim, Senhor, que abundância. Que abundância. E eu me lembrei que um dia, um grande amigo, muito mariano, me disse, Bruna, o milagre na vida de vocês vai ser abundante. Porque onde Nossa Senhora está, o milagre é abundante. E eu me lembrei daquilo, falei, nossa, agora entendi. Agora entendi a abundância. 5 crianças, né, ao mesmo tempo. E aí começou o nosso processo de adaptação com eles, né? Que durou 22 dias. A gente visitava eles no abrigo, né? Primeira semana, a gente ficava durante 1 hora lá com eles, participava de alguma atividade que eles estavam fazendo e trocava fralda, né? Dava banho. E Eric sempre falava antes, negócio de fralda, eu vou deixar com você. Ele falava pra mim. Ele falou assim, tá bom, espera pra você ver. E aí, Tiaguinho, que se identificou muito com ele desde o início, quem que trocou a primeira fralda? Ele queria que fosse o papai, de todo jeito. E aí foi o papai Eric, né? E a gente foi vivendo aquilo com muita naturalidade, sabe? Como se, nossa, sempre foram nossos. E eles chamando de pai e mãe, e se identificando, e a gente ia embora, eles ficavam chorando, que queriam a gente. E então o processo foi muito rápido por causa disso, porque essa adaptação foi muito rápida da parte deles e nossa. Porque nós não ficamos voltando para Belo Horizonte e para esse outro estado. A gente ficou no hotel pertinho do abrigo. E no hotel a gente falou, vamos aproveitar. Não vai ter isso mais, não. E aí no hotel a gente gravou o chá revelação. Olha só um detalhe assim, porque eu falei com o Eric, olha, eu quero viver tudo de uma gestação. É uma gestação diferente? Mas eu quero viver tudo. Porque o amor não é diferente, sabe? É um amor que é um dilatar do coração que é muito especial, é graça de Deus. E aí eu falei, eu quero viver tudo. Eu lembro que a gente levou já os balões, né, com os papelzinhos dentro, 4 azuis e 1 rosa, e a gente gravou esse vídeo no hotel, fizemos uma bagunça, né, pra falar para as pessoas, né, porque a gente já vinha gravando essa espera, que foi uma coisa que nos ajudou muito também, porque viver essa espera, por vezes, é muito difícil, porque é uma espera silenciosa, ninguém vê a sua barriga crescendo, ninguém vê nada externamente acontecendo, né, mas no nosso coração, a gente sentia Deus dilatando a cada dia. Esse foi o diário de gravidez do coração. Isso, a cada 4 meses a gente gravava, né? As mulheres gravam diário de gravidez a cada 1 mês, né? Como a adoção demora um pouquinho mais, a gente gravava de 4 em 4 meses. Aí mostrando o quartinho, a gente foi lá, pintou uma parede, aí colocamos os livrinhos que a gente ia comprando, né? A minha primeira Bíblia, as coisinhas que a gente ia comprando e arrumando o quartinho. E aí tem uma história muito linda, né, amor? Que é do berço. Que aconteceu o seguinte, a gente tinha 2 anos de espera, e aí um belo dia eu cheguei em casa, escutei batendo, cheguei no quarto, olhei, Eric estava no meio do quarto, montando um berço. E aí eu pensei, gente, que coisa, por que ele está montando um berço? A gente nem sabe quando as crianças vão chegar, né? Porque um casal de amigos falou, olha, o nosso filho não está usando mais o berço, vocês querem? E na hora a gente falou, queremos, né? Vai que chega um bebezinho, a gente não sabe a idade. A gente sabia a idade, né? Na verdade, a gente sabia. E aí, na hora, eu pensei assim, gente, me veio na minha mente, o justo vive pela fé. E aí eu lembro que depois desse berço montado, né, a gente começou a viver essa espera com muita alegria. Porque às vezes falta na nossa vida esse primeiro passo de montar um berço. Né? Porque a fé é aquilo que você não vê. A gente não estava vendo. Botar o pé para despor o chão. A gente não estava vendo os nossos filhos ainda. Mas a gente foi vivendo com tal alegria que eu acho que acelerou o processo, sabe? Porque a gente... quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser muito feliz. Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. A gente espera, a gente adia essa felicidade. Um dia tal, que acontecer aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. E não! A gente começou a viver como se eles já estivessem ali. Vivendo com uma alegria. Eu sentia cheiro de bebezinho na casa. Sabe? Eu lembro que na porta do quarto eu coloquei uma plaquinha da oração do Santo Anjo.
E eu sempre passava por ali, rezava e já imaginava um bebezinho ali. E a gente foi vivendo essa espera assim, sabe? Então, falar para as pessoas, monte esse berço. Não sei qual é o berço que você precisa montar na sua vida, né? Qual é esse passo na fé que você precisa dar? Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Então, monte o berço e espere o tempo de Deus. Aqui, tempo já rolou. Eu já tô. Eu não consegui falar nada. Não, eu tô me O tempo- aqui. Mas vamos só tentar passar para o que vocês vivem hoje, assim. Porque o tempo já passou, eu queria ficar aqui mais 3 horas. O senhor trata de aumentar o tempo dessas gravações. Aí, assim, como que foi, né? E pensando na vida de vocês antes, na vida de vocês agora, vocês mudariam alguma coisa, sabe? Como que é a rotina? Como que foi passar de 2 pessoas numa casa para 7 e se adaptar mesmo? Foi legal. Por outro lado, com certeza foi muito suado, muita trabalheira surgiu desde então. E se vocês mudariam alguma coisa? Ó, eu falando por mim, eu acho que nós não mudaríamos. Eu, né? Eu e Bruna também, acho que nós não mudaríamos nada. Porque cada acontecimento, cada detalhe foi o cuidado às mãos de Deus, de Nossa Senhora ali, cuidando, A gente percebeu. né, de nós, de tudo, né? Mas por isso a importância do casal, viver isso juntos. A gente vê várias histórias, às vezes só a mulher, só o homem, né? Então é importante, né, amor? E aproveitar bem o tempo de espera, sabe? Porque uma pessoa, para se tornar médica, ela estuda muitos anos, né? Um psicólogo estuda, um padre estuda muito. E para se tornar pai e mãe, não existe faculdade. O que você estuda? Como se você se prepara para isso, né? Eu falo que Deus nos deu uma faculdade aí de 10 anos, né? De preparo, né? A gente usou bem esse tempo De amadurecimento. estudando, né? Pensando Aprendendo. como que nós iríamos educar os nossos filhos. E hoje, lá em casa, a gente vive colhendo os frutos do ensinamento na fé. Porque eu falo, o que essas crianças, né, que são os nossos filhos, amados, tesouros de Deus na nossa vida, o que eles aprenderam e se tornaram em 3 anos é milagre de Deus. Porque eles acolheram aquilo que nós estávamos entregando. Né, E que viviam. é a fé. Eles não viviam antes, eles não conheciam nada, eles não sabiam nada. Nem que era o crucifixo. Quem é esse aqui? Não sei, não perguntar. sabiam. Você procurou saber se eles eram batizados? Aí é outra longa história, mas eu vou resumir. A gente descobriu depois que resumo. todos os 5 já eram batizados na Igreja Católica. Olha o cuidado. Cuidado Com poucos de Deus, meses de vida. Isso é uma coisa improvável. E de 2 a gente tinha certeza. E de 3, eu fui procurando e ligando nas paróquias onde eles moraram em cada época e dando o nome e consegui o batistério. Porque é interessante que numa situação dessa assim, às vezes as pessoas nem pensam, não é? São cristãos, são católicos, mas não vivem a profundidade disso tudo, né? Nossa, gente, eu tô querendo que acabe, assim, quero chegar em casa e pensar em tudo isso que a gente conversou de novo pra assimilar mesmo, que eu tô muito emocionada. Ai, todo episódio a gente chega no final e faz as mesmas 3 perguntinhas rápidas pra gente encerrar. E aí, a primeira, né? Um versículo da Bíblia que vocês gostam. O justo vive pela fé. Eu acho que resume, assim, a nossa vida, né? Viver pela fé. Você ter a certeza daquilo que você não tá vendo, mas saber que Deus cumpre as suas promessas. E Ele cumpriu na nossa vida. Efésios 6, a gente lê para os nossos filhos a questão da obediência, né? Pai, a mãe. Então, acho que, para mim, é Efésios 6. Um santo de devoção, já sei. E 3, o que vocês falariam para alguém que ainda não conhece a Igreja Católica? Olha, eu diria o seguinte: Deus nos criou com um propósito, né? O grande sentido da nossa vida está em conhecer, amar e servir a Deus. Então eu te digo, procure conhecer a Igreja Católica e você vai se apaixonar, porque a gente não tem como amar aquilo que a gente não conhece. Então busque conhecer, você irá amar e buscará servir a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, né, que tem a figura de São Pedro, né, como essa peça inicial. Então busque conhecimento que eu tenho certeza, você vai se apaixonar pela Igreja Católica. Ai, gente, então fala aí o resto que falta, onde as pessoas encontram vocês no Instagram,
onde as pessoas encontram o mel Santa Filomena, tá? Que eles produzem. Conta aí pro pessoal. E aí o mel, né, é uma forma de honrar aquela promessa que a gente fez da devoção, de espalhar a devoção a Santa Filomena. Tem o site hoje, né, brunagutstein.com.br. Através do site as pessoas conseguem adquirir, a gente envia para o Brasil inteiro e a pessoa compra o mel e recebe também o kit de Santa Filomena, né, que tem o cordão, Que tem é isso o que a óleo, gente o também azeite. ganhou. Isso, e aí a pessoa tem o contato, então, E com a Santa história desse mel, nós começamos a produzir com o intuito de colocar o nosso filho, né, o Vitor, o 01, né, o mais velho, para estimular ele. Isso envolve o processo de criação nossa. Então, onde ele buscou conhecimento sobre o que é abelha, como que funciona o processo, como é que a abelha produz o mel. E aí nós fomos trabalhar em cima do mel e ele acompanha tudo. Hoje ele é o sócio, né, do Mel Santa Filomena. Gente, Ele que me legal. ajuda, ele que trata as abelhas, ele que faz as trocas dos quadros, né, junto comigo. E é uma forma dele também, né, se sentir importante nesse E lá processo. no site também tem os terços, que minha filha Maria me ajuda a fazer. As crianças ajudam a confeccionar os terços. E tem os terços também lá no site. Então acessem brunagutstein.com.br. É o verdadeiro mel da nossa família. Para Isso. você. Olha, E o Instagram, YouTube, tudo isso que você ouviu aqui, você acompanha lá, tem nos destaques, ela conta sobre o processo de adoção, se você pretende adotar também. Então, é uma ótima forma de obter conhecimento e de abrir o coração para e viver. você sabia que o mel é o símbolo da Santíssima Virgem Maria, né? Um dos maiores mariólogos, São Bernardo de Claraval, que compôs Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que aqueles que tenham reclamado o vosso auxílio fosse por vós desamparado. E ele era simbolizado por uma abelha e o mel, amante da Santíssima Coisa Virgem mais Maria. linda. Essa história que foi assim, ó. Tudo se conectou. Eu acho que foi o primeiro que a gente ficou aqui, ultrapassou o tempo. Falar, só vai. Vai. Foi mesmo. Nossa, eu não sei nem como agradecer. Eu tenho certeza que, assim como nós fomos tocados, as pessoas que estão em casa também foram tocadas. Esse processo de adoção é um abrir de coração. E mesmo que quem está em casa não esteja vivendo esse processo, para mim foi um abrir de alma, assim, de enxergar que a gente tem que estar aberto a fazer a vontade de Deus, seja qual for, seja inesperada, seja com medo, seja... Enfim, que a gente realmente esteja aberto e disposto a agir, né? Primeiro montar o berço e depois esperar que ele envie o que ele quer para nós. E Deus encheu o berço e mais outras 4 É. camas, né, lá em casa. É verdade. Uma alegria, viu? E ao mesmo tempo, eu acho que aí está o verdadeiro momento de conversão. Todos os dias, um passo em busca da santidade. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos Amém. nesse momento, né, Maria Ana? Vamos. E pro final. Nós chegamos ao fim do episódio 12. Muito bom. Nos vemos no episódio 13. A gente vai recompor as nossas energias aqui. Demorou para o ar voltar, mas foi muito bom. Você dá a bênção para a gente encerrar? Deus, nós nos agradecemos pela vossa Mãe Maria Santíssima, dada a nós como nossa mãe. E vos agradecemos porque ela nos inspira a abrirmos o coração e a crermos na providência divina. Vos agradecemos pela vida dos santos, Santa Filomena, São Bernardo de Claraval. Que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós Amém. vemos no episódio 13. Tchau, tchau.